Meus irmãos, a gente vai falar sobre um livro hoje, um texto bíblico, que é muito conhecido por nós. É o livro de Ezequiel, capítulo 47, verso do 1 ao 6. É um texto, Deus abençoe meus irmãos. É um texto muito conhecido por nós. Durante anos eu fiz a leitura desse texto e eu tive a mesma percepção. Mas nós cremos que a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela nos traz vivências diferentes para momentos diferentes. E eu queria muito da sua atenção. Nós estamos aqui num tempo razoável. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia no livro de Ezequiel. Você pode ficar sentado como você está. Em reverência, vamos ler os versos do 1 ao 6 de Ezequiel 47. E o texto sagrado vai dizer: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. O verso 2 vai dizer: ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dava para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora dava pela cintura. O verso 5 vai dizer: mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Esta é uma palavra muito poderosa. Ezequiel, ele foi um profeta do exílio babilônico. Ele foi um sacerdote de origem. Ele foi convidado, convocado, chamado por Deus para ser um profeta em meio a um povo perdido, sem templo, sem terra e sem esperança. Aqui a gente vê uma mensagem nos textos de Ezequiel, um texto que une juízo e esperança, que mostra a gravidade do pecado, mas também mostra uma promessa de restauração daquele povo. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria que era o rio de Deus. O rio de Deus. Aqui no capítulo 47, ele nos dá uma visão marcante. Das portas do templo brotam um rio. Esse rio não nasce de uma nascente natural como os demais rios, mas ele nasce da presença de Deus no templo restaurado. Ele flui não para dentro do templo, mas para fora dele. E ele cresce em profundidade e traz cura por onde passa. É o rio de Deus. A visão do profeta Ezequiel não é apenas sobre o profeta, sobre um cordel de medir, sobre números. A mensagem aqui central é o rio. O profeta não é o centro, o rio é. É ele quem carrega a vida. O texto vai dizer que ele quem fertiliza a terra, quem gera árvores frutíferas cujas folhas não murcham e cujo fruto, alimento constante é, como vemos no capítulo de número 12, no verso número 12. Este mesmo rio, ele reaparece no livro de Apocalipse. Apocalipse 22, 1 e 2, mas agora ele gera, do trono de Deus, do Cordeiro, ele gera cura para as nações. A mensagem aqui é clara, meus irmãos: onde esse rio passa, ele traz vida. A esterilidade se torna fertilidade, e ele faz brotar água em meio aos desertos. Aleluia. O que a gente vê em Ezequiel era uma visão. O que a gente vê em Apocalipse é a consumação. Mas em Cristo, esse rio se torna habitação.
É por isso que o salmista consegue lá no Salmo de número 1, ele consegue cantar de um homem que está plantado junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Verso de número 3 do Salmo 1. Jesus, um pouco além, ele não vai apontar apenas para o rio de Deus, mas ele vai declarar em João 7,38, que dentro de nós, se você crer, se nós cremos, dentro de nós, do nosso interior, fluirão rios de água viva. Ele é a água da vida, como lemos em João 4,14. É a fonte que não seca, é a presença que sacia, é Ele que transborda. Assim, a perspectiva profética que acabamos de ler em Ezequiel não é apenas uma visão distante de um futuro escatológico. O rio já começou a correr em Cristo e agora ele flui de cada um de nós. A pergunta que eu quero deixar para mim e para cada um de nós aqui: a gente está apenas olhando para esse rio? Nós estamos apenas como espectadores observando este rio? Ou estamos buscando ser canais de vida para conquistarmos a nossa pátria para Cristo? Nós estamos como meros espectadores? Ou queremos nos tornar protagonistas também em proclamar o que esse rio pode fazer? No primeiro momento eu quero pensar com você que o rio, o rio como uma presença que vence resistências. Meus irmãos, sabe como você tem uma palavra viva? Eu tenho acostumado a falar a Jesus: eu quero um maná novo todos os dias. Todos os dias que eu leio a Bíblia, eu falo: Senhor, eu vou ler o mesmo texto, mas eu preciso de um maná novo. Lembra do deserto? O maná não era para ser guardado. Quando você guardava um maná, ele apodrecia. Assim também é a água. O rio, ele corre. E todos os anos você pode beber daquela água, porque ela não tem validade. Pega aquela água, coloca numa garrafa e coloca uma tampa. Está escrito lá: produzido em tal data, válido até tal data. Água engarrafada apodrece. Nós somos chamados para fluir disso. O rio, ele não vai parar. O rio, ele nasce no templo, ele ganha volume e à medida que avança, ele cresce. Isso aqui, ele simboliza a presença de Deus fluindo. A presença de Deus vence qualquer obstáculo. Onde há rachaduras, terrenos secos, barreiras, a água, meus irmãos, sempre vai achar um caminho. Não sei você, meu amado irmão, se às 23 horas você estava furando alguma coisa no banheiro da sua casa e sem querer você achou um cano de água. Falo com pesar porque já achei um cano de água às 11h30 da noite. Aquela água ela vai achar, não tem resistência para ela. Ei, é água para todo lado, meu irmão. Principalmente quando você pensa: não vou colocar um registro no banheiro, para quê? Né? A gente tem que pensar também que assim é a ação do Espírito em nós. Ele não se limita a este culto, mas avança em todas as áreas das nossas vidas. O salmista, no 46, verso 4, vai dizer: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Isaías 41:18 vai dizer: abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. João 4,14 vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero falar algo com muita preocupação, com muito temor e muito tremor. Talvez você esteja olhando para a sua vida e perceba que a sua vida parou. Não porque a fonte secou,
Se a nossa vida parou, não é porque a fonte secou, é porque o rio não está encontrando espaço para fluir. O rio muitas vezes pode encontrar obstáculos em nossas vidas. Um desses obstáculos é o pecado. Sabe, o rio ele brota no templo de Deus, na sua santidade, e o pecado nos afasta de Deus. Romanos 3, 23, 24 vai dizer: pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Assim como Ezequiel, o rio, ele ultrapassa portas, barreiras, ele cresce até invadir a terra seca. A presença do Espírito é capaz de transbordar sobre toda a resistência que tenta nos afastar de Deus. O rio da vida é muito mais forte que o deserto do pecado. A gente tenta se afastar dele, mas ele nos encharca. É por isso que a gente fica constrangido. É por isso que nós dizemos: o amor de Cristo nos constrange. Porque pecadores que somos, terra seca muitas vezes, terra árida, descrentes desse Deus, Ele nos encontra de manhã e nos ilumina com o seu sol. E você suspira e diz: as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, e é a causa de não sermos consumidos. Isaías 59:2 vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto, ou o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Todo mundo aqui, inclusive este que vos fala, tem resistências internas, bloqueios. Tudo tenta bloquear o fluir de Deus em nós. A nossa dinâmica de vida, o nosso trabalho, as nossas questões pessoais. E assim também o pecado tenta gerar uma barreira gigantesca. Mas ei, deixa eu dizer uma coisa a você, em nome de Jesus. Cristo abriu esse caminho com a cruz. Não existe resistência, não existem obstáculos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Aleluia. No segundo momento, eu quero pensar sobre a ideia que ele nos conduz até os limites do controle humano. O rio aqui, na visão de Ezequiel, ele começa raso, ele toca apenas os tornozelos, mas não para por aí. O anjo mede e o conduz passo a passo. Tornozelos, joelhos, cintura. Tornozelos, joelhos, cintura. Até quando aquele anjo ele não mede, ele fala: aqui está impossível de passar andando. Meus irmãos, a gente tem que ler o escrito sagrado com muita atenção. Ele chega naquele ambiente que era profundo demais para atravessar, era possível apenas nadando. Na visão, ele não me conduz a águas profundas. Na visão de Ezequiel, eu não sou conduzido a águas profundas. Por isso que eu parei no verso de número 6. Porque aqui é o retrato da vida no Espírito. Enquanto estamos em águas rasas, nós entendemos que estamos no controle da situação. Mas o rio de Deus sempre nos chama a ir além, para a profundidade, onde não é mais possível apenas caminhar ou andar com os próprios pés, mas apenas ser conduzido ou sermos conduzidos pelas correntezas do Espírito Santo. É nesse lugar que a nossa carne resiste, porque nós temos medo do sobrenatural de Deus, medo do que eu não posso explicar, medo do que eu não posso controlar. Mas é aqui que a nossa fé amadurece. Há um detalhe preciosíssimo nesse texto.
e li durante muitos anos, e agradeço a Deus, porque creio que, meus irmãos, basta pedir que Ele dá. Depois de conduzir Ezequiel a essas águas profundas, o verso número 6, o anjo vai trazer ele de volta à margem. Não como uma ideia de recuar, mas para que aquele profeta tenha uma visão mais ampla. Do raso ao profundo, Ezequiel experimenta o rio em si mesmo, mas a margem, Ezequiel contempla a grandiosidade do rio como um todo. É como se Deus dissesse assim: eu te levo além do seu controle, mas eu também quero que você veja quão grande eu sou, e o que eu posso fazer, e que eu ainda tenho para derramar na sua vida. Assim é o rio da presença de Deus. Ele nos desafia a ir além, a ir até os limites da nossa confiança, do meu pé. Quer ver alguém com medo? É se você não souber nadar. E você fica na praia, né? E aí você fica na praia, mas a partir do momento que você perde o contato do chão com o seu pé, o que é que você faz? Deixa eu voltar para a margem. Porque na margem eu tenho um controle. A gente precisa pensar que existe uma vastidão muito ampla e maior para ser contemplada e vivenciada em Jesus. O rio, ele não tem fim, porque a graça de Deus, a graça é inesgotável, a graça é imensurável, a graça é infinita. Deus não é um ser para ser estudado. Teologia não é um estudo sobre Deus. Teologia é um estudo sobre aquele Deus, aquilo que Deus se permitiu revelar a nós. Isso nos ensina que Deus nos guia até onde podemos andar. Mas há um ponto em especial que é necessário entregar o controle e mergulhar. Eu quero ler 3 verdades bíblicas agora. Provérbios 3, versos 5 e 6 vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Coríntios 5:7 vai dizer: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Mateus 14, 29 ao 30 vai dizer: e ele disse, venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre a água e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando eu perco o controle das coisas, eu quero voltar para o meu volante. Quando Deus nos leva a situações difíceis, eu falo: Senhor, eu não quero isso, eu quero estar no controle. Todas as vezes que nós vivemos momentos difíceis, onde, sabe, Deus tira o nosso chão, eu falo: Senhor, eu quero pisar no chão de novo. A minha humanidade, ela clama por controle. Nós somos uma geração de controladores. Deus, faça até aqui, porque eu quero que o Senhor faça até aqui. Não, esse aqui eu acho que é melhor o Senhor fazer dessa forma. John Stott, ele vai afirmar: a fé verdadeira é lançar-se ao desconhecido, não porque é lógico, mas porque Deus é digno de toda a confiança. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em Deus. Ninguém vai mergulhar por mim e ninguém vai mergulhar por você. O limite entre o raso e as profundezas sempre será uma decisão pessoal. Não terceirize decisões que cabem a você tomar. Não posso terceirizar a educação do meu filho, dos meus filhos. Eu não posso terceirizar, o investimento na minha vida devocional, no meu casamento, na minha faculdade, nos meus estudos, na minha empresa. A missão é minha. A missão é só sua. E no terceiro momento, eu quero pensar que de devoção privada, o rio, ele me torna a ter um impacto público.
A gente sempre quer ser grande. Só que a gente esquece que tudo começa no planejamento, nos estudos, nos projetos, nos caderninhos bem pequenos que você está escrevendo que ninguém está vendo. É no secreto. Todos nós queremos ser grandes advogados. Ou a profissão que você escolheu, a profissão que você escolheu. Nós queremos ter grandes empresas, grandes consultórios. Mas tudo avança apenas através do joelho no chão. No estudo, na constância, na perseverança. E o rio, ele não nasce no mercado onde todos vêm, nas praças públicas. O rio, ele nasce no templo. Ele flui do lugar secreto e ele sai pelas portas, levando vida onde tinha morte. E isso ensina que intimidade com Deus sempre vai resultar em missão. Jesus nos ensinou em Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. É nesse lugar escondido que o rio nasce. Ele flui primeiro dentro de nós. Deus não vai se impressionar com devoções públicas que não têm raízes no secreto. Sabe como eu tenho profundidade para falar isso? Mateus 6,3: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. E quando jejuares, em Mateus 6, 17 e 18, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas apenas a teu Pai que vem em secreto. O rio, ele não precisa de plateia para fluir. Ele brota na intimidade, na obediência silenciosa, na renúncia que ninguém está vendo, na busca incessante, nos sapos que nós estamos engolindo ultimamente, que ninguém está vendo, nas lágrimas que as pessoas que estão ao nosso lado não estão vendo, da busca sincera que nós temos nos quartos, quando não mudamos as nossas vozes, quando não colocamos roupas bonitas e estamos ali arriados no chão, sendo quem somos, fracos, e dizendo: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não estou sustentando. E Ele está lá o tempo todo te olhando. O Deus que tudo vê, Ele nos observa todos os dias, sempre. Naquele momento que você acha que você está só, Ele está do seu lado. E quem experimenta essas águas profundas não consegue guardar para você próprio. Quem experimenta de experiências profundas em Deus, a gente não aguenta ficar calado. A gente quer que todo mundo saiba. A gente transborda cura. A gente transborda esperança. O que a gente fala não são falas terríveis, pesadas, mas são palavras esperançosas. Palavras de cura e não de maldição. Quem se aprofunda, sabe, na presença, inevitavelmente vai derramar a vida. Porque a gente flui do que está cheio. A boca fala. Oi? O que é que a gente tem falado ultimamente? Sabe, eu tenho 3 níveis de profundidade que Jesus nos trouxe. Primeiro, ele fala: vinde a mim, Mateus 11, 28. Como quem nos chama à margem do rio. Assim como no verso 6 de Ezequiel 47. É o convite da graça. Vinde a mim é onde a gente encontra descanso. Vinde a mim e encontrarei descanso.
Venha a mim e encontre cura. É o toque inicial da água que nos lava, mesmo quando a gente ainda está no raso, tomando leite. As comidas pesadas ainda não chegaram. O segundo nível é quando ele fala, segue-me, em Mateus 4,19. E quando damos passos para dentro do rio, passos que nós escolhemos. É esse chamado discipulado, da vida na vida, e a cada passo a correnteza aumenta, e a gente aprende a confiar no fluxo da presença, e a gente realmente não anda por vista, não pelo que a gente está vendo, não pelas circunstâncias, não pelas tempestades, mas a gente vive de fé. E meus irmãos, a fé é louca, é pensar que vai chover e está tudo seco. É você ver uma conta bancária que só está no vermelho e você crê, eu creio que eu posso viver algo sobrenatural. É quando você chega em casa e sua casa está toda acabada, o seu casamento destruído, seus filhos não te respeitam, seus pais só querem brigar com você, e você crê, eu creio que o meu Redentor vive e vai fazer algo acontecer na minha casa. É você entender que amanhã já é segunda-feira e você está pensando já aí, meu Deus, eu vou ter que voltar para lá, meu chefe já pediu aquele relatório, aquela minha do lado é insuportável, aquela pessoa não vou dar nem bom dia, e aí você vai ter que chegar lá e falar, eu creio que eu carrego a presença de Deus, e onde eu estiver, de mim fluirão rios de água viva. Ou a gente aprende que a nossa presença transforma ambientes porque nós estamos cheios dele. Ou a gente sempre vai ficar com pesar na nossa fala. E por fim ele diz, ide, Marcos 16:15. Só que esse ide é o rio que me conduz. A gente não controla mais direção nenhuma. Eu não sei se você já esteve no meio do mar ali, eu fiz um curso pela polícia esses dias, e aí tem uns meses, e aí no meio, ele fala assim, vai lá no meio do mar, lá, resgata aquela pessoa lá e volta. E eu falo assim, rapidinho, ele sabe nadar? É porque se eu for, ele vai ter que me trazer de volta. Eu já estou desde manhã, nós temos 8 horas aqui, vocês já almoçaram, né? A pessoa já fica, irmão, no meio do mar, vai para lá, vem para cá, e você está perdido, não sabe para onde vai. Está no rio de Jesus. É você crer que aquela correnteza está levando você para o lugar certo. Mesmo que esteja trazendo preocupações, a gente ora para que o Senhor traga convicções. E você está vendo que talvez tenha incerteza no seu coração, mas você fala, eu creio que Deus pode fazer. Isso não é crentez, não. Isso não é ópio do povo, não. Isso é fé. Primeiro ele nos atrai à margem. Depois ele nos chama a caminhar nas águas. E por fim, ele nos envia na correnteza. Sabe por quê, meus irmãos? Quem vem, segue. E quem segue, vai. Não tem o que fazer. Eu entreguei a ele. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? A gente já queimou nossos cavalos, nossas carroças, já acabou com tudo. Para quem iremos nós? E para concluir aqui, o chamado é muito claro. Existe um chamado de Deus nessa noite, a sairmos das margens da vida, abandonarmos a superficialidade, porque a pátria está esperando por pessoas que fluam desse rio. A pátria começa na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, com seus amigos, onde você mora, com um vizinho do lado que bota um som um pouquinho mais alto e você dá uma vontade de bater na porta e falar, vizinho, baixa um pouquinho. A pátria começa ali. Abandonar a superficialidade e mergulhar totalmente naquilo que Deus tem, essa decisão é nossa.
Ou eu permaneço controlando os passos em águas rasas. E infelizmente, muitos dos que caminham conosco querem continuar pisando no chão. Infelizmente. Até aqui está bom. Eu não quero mais. Eu não quero ir além. Ou a gente se entrega a esse rio e deixa que o Espírito nos conduza. Essa mensagem que eu trago hoje, meus irmãos, ela me confrontou de uma forma poderosa. Primeiro porque eu nunca observei o rio como protagonista da visão de Ezequiel 47. E eles nos chamam para que a gente entenda que nós somos esse templo vivo de 1 de Coríntios 3,16. Nós somos santuário do Espírito Santo. E ele faz uma interrogação, ele faz uma pergunta e termina com a interrogação: o Espírito de Deus habita em vós? Ou você não sabe que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos chamados não para uma visão distante, mas para um fluir presente. A gente precisa receber desse rio e sermos sim canais dele, cartas vivas, que são lidas por nossos amigos, por nossas amigas. E sabe, eu quero viver essa consciência aqui, e queria muito que essa consciência viesse à sua mentalidade, que você tomasse consciência disso, que apenas isso vai nos tirar do raso. E apenas dessa forma, querendo mergulhar nas profundezas, eu vou escolher. Porque o padrão de pensamento gera padrão de comportamento. Ou eu quero fazer, ou nunca vou fazer. O cristão é aquele que tem um rio invisível dentro de você, mas é real. E o Pai, Ele não nos chamou para sermos meros espectadores, como fiz a pergunta no início desta mensagem, mas para participarmos. Hoje é tempo de escolhermos: eu quero ser esse templo vivo, eu quero ser essa carta legível, eu quero sim carregar o fluir do Espírito na minha vida, e falar e conquistar a nossa pátria para Cristo. Finalizo dizendo que tudo isso que tivemos contato é muito importante, mas de nada vale se apenas a ouvirmos e amanhã, na segunda-feira, a gente não fazer nada com ela. Eu queria muito que a gente se colocasse de pé em nome de Jesus, só para parecer que está terminando. Nós vamos adorar o Senhor com esta música, que fala sobre esse rio, e que seja a sua oração nessa noite. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que é que você está carregando nessa mochila que você trouxe aqui para esta igreja. Eu não sei a quantidade de lutas que você tem passado, os traumas que você tem vivido, as crises que você tem tido, as dúvidas que tem tirado do seu chão, as incertezas que as situações da vida trazem. Mas eu tenho uma convicção nessa noite: o mesmo rio que brota em Ezequiel 47, este mesmo rio que cura as nações de Apocalipse, esse mesmo rio do salmista, ele está nesta noite aqui, meus irmãos.